Joaquim Leite hoje é o nosso convidado nesta pedra da audiência. Seja bem-vindo. Joaquim Leite, agora que estamos aqui só nós os dois e os espectadores lá em casa, diga-me uma coisa, quando há uns anos atrás saiu de Celurico de Basto, pensava ter chegado onde chegou? Não, de forma alguma. Claro que nós temos sempre as nossas ambições, mas eu com 11 anos não tinha ambições nenhumas, o que queria era trabalhar. E ainda se recorda certamente, da freguesia ou da aldeia onde nasceu? Nasci no lugar de Pereira, freguesia de São Clemente, ou seja, é uma terra de pessoas nobres, porque ainda sou familiar de Dom António Ribeiro, o patriarca de Lisboa, já falecido. É um concelho também de grandes individualidades, da qual Marcelo Rebelo de Sousa também faz parte daquela terra. É uma pequena pérola ali naquela zona. E recorda-se dos teus tempos de criança, até aos 11 anos lá em Celurico? Tem assim algumas recordações? Fez lá a escola primária? Claro que sim. Ainda existe essa escola hoje ou também foi daquelas que foi abolida? Ainda existe essa escola. E depois dei continuidade, não acabei a admissão. Era uma aldeia muito rural. Eu recordo-me ainda quando vinha para apanhar a caminhoneta à Gandarela. Vínhamos a saltar de pedra em pedra porque a água era tanta que vinha dos montes. E lembro-me de Sr. António Ribeiro ir à minha frente também e chegava à caminhoneta todo molhado, com a batina toda molhada. E eu também, que tínhamos que mudar de roupa quando chegávamos a Faf. Isso era uma aldeia sem acessibilidades algumas e uma aldeia onde não existia uma bicicleta também. Exatamente, era isso que eu lhe ia perguntar. É que aos 11 anos veio para o Porto e não veio de bicicleta, porque lá não havia, não é? Claro que fiquei sem pai aos 7 anos. Somos 2 irmãos vivos. Tive uma irmã que faleceu. Mas naquele tempo nós tínhamos que, desde o momento que fiquei sem pai, tínhamos umas propriedades que se tiveram que vender algumas para pagar parte da doença do meu pai. Ele faleceu com 40 anos. E depois tivemos que cada um ir para o seu lado. A minha irmã veio para Faf e eu rumei ao Porto. Exatamente. No Porto foi difícil, lembra-se daquele tempo, foi difícil adaptar-se? Muito difícil, muito difícil. Vim para um talho que existia. Portanto, veio trabalhar com 11 anos. Exatamente. Para um talho que existia no mercado de Bom Sucesso. E depois, como era, com certeza, um miúdo esperto ou inteligente, mas tinha alguma esperteza, era aliciado pelas pessoas que vinham a Bom Sucesso para eu, se queria mudar, se queria para a casa deles. Depois passei uma vivência muito ativa, porque estive no talho. De um talho fui para Massarelos, para a Rua de Vicalho, para uma adega portista, da qual encontrei esses meus patrões em Angola, quando fui lá correr o prémio local. Depois fui para a Rua da Madeira. Na Rua da Madeira comecei pela adega da Cerca, a adega do Quim, a adega Viseu e a Casa Traçadinho. Isto estamos a falar entre os 11 e os... 11 e os 14 anos. Os 14 anos. Claro que era um miúdo com ambições e queria, na verdade, se ingrar e ser alguém. E tive a ousadia de ir treinar ao Futebol Clube Porto de Futebol, da qual o Rodolfo, o Oliveira, brincaram bastante comigo, porque eu não sabia apertar as chuteiras. Exato. Era uma captação que o Futebol Clube Porto fez e eu não saí do banco. Também não sabia com certeza dar um pontapé na bola em condições. Isso passou e veio o amor pela bicicleta. Então, íamos alugar as bicicletas a uma casa que havia junto à cadeia, na cordoaria, que era o Sr. Adriano. E à quarta-feira, como fazíamos as folgas, estávamos diversos colegas de folga, alugávamos as bicicletas e fazíamos corridas ao Castelo de Queijo e vinhamos para cima.
diversas cambalhotas que tive, graves, mas naquele tempo nós éramos atropelados, levantávamos e queríamos era ver onde é que estava a bicicleta, se ela estava danificada ou não. Daí comecei a entusiasmar muita gente ali da zona da estação de São Bento. Subia a rampa de Corpo da Guarda sentado, sem me levantar, e subia também a Rua da Madeira até às escadas que estão para a batalha. Isso foi um começo. Aí estive numa casa também comercial na Rua de Sudefeita, na Betónia, aprendi a forrar, eu sou um indivíduo de sete instrumentos, a forrar botões, mas estive atento a uma oferta de emprego de uma fábrica de bicicletas da Adal, que era no Largo da Lavandeira, no Beira de Douro. E vim para lá, e fui para lá trabalhar. Ia de bicicleta, tinha a minha habitaçãozinha ali na Rua do Cativo, ia de bicicleta todos os dias, e vinha, e fazia para nos sintonizarmos no tempo, os meus treinos. Deveria ter 17? 15 anos. 15, 16 anos. Certo que depois adquiri uma bicicleta ao antigo campeão de futebol com o Porto, Artur Coelho, que tinha uma casa de bicicletas na Ariosa, e com essa bicicleta comecei a ir treinar a diversos clubes. O primeiro clube, na verdade, foi o Coimbrões, fiz lá uma iniciação. Fazia um desviozinho, vinha do Rua do Cativo, desviava para o Coimbrões e ia para o Livrador. Exatamente. Comecei no Coimbrões, na categoria de populares. Depois fui para o Estarreja, para o Aldoar. Do Aldoar já era um ciclista bastante evoluído, já tinha umas ambições bastante elevadas. Fui parar ao Académico, do Académico de Futebol Clube do Porto, e depois do Futebol Clube do Porto, divergências com o treinador que tive, foi parar ao Benfica. Exatamente. Mas quando deu as primeiras pedaladas lá no Coimbrões, não se recorda? Recordo. Eram os circuitos que fazíamos, que eram as provas populares, 50, 60 km. Mas quando lá chegou, aceitaram logo, este rapaz tem jeito. Sim, o Coimbrões foi dos clubes que foi um dos... Ou seja, era o clube mais antigo filiado na Associação de Ciclismo do Porto. Por isso, o que é que o Coimbrões tinha? Tinha todos os corredores que os outros clubes não queriam. Por isso, o refúgio ficava por ali. Eu estava na iniciação, por isso fiz ali 3 ou 4 corridas e saltei logo para uma equipa mais importante, que era o Clube Desportivo de Estarreja. Exatamente. Depois, chegando ao Futebol Clube do Porto, começamos a ouvir falar do Joaquim Leite. Tem, assim, algumas recordações importantes enquanto ciclista do Futebol Clube do Porto? Sim. Já no Académico, nós tínhamos uma equipa a qual ganhava o Futebol Clube do Porto. Fomos diversas vezes campeões nacionais, campeões regionais, com uma equipa de 5 ciclistas em que o Futebol Clube batíamos o pé ao Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto tinha uma equipa escolhida a dedo, da qual, daí, transitei para o Porto, eu e o Manuel de Sousa. Por isso éramos... Tinha na altura, o Futebol Clube do Porto foram seus colegas, quem, por exemplo? No Futebol Clube do Porto, Mário Silva, Alberto Carvalho, Joaquim Leão, Zé Luís Pacheco, Custódio Gomes. Havia um lote de bons corredores, principalmente o Mário Silva e o Leão. Havia um lote de bons corredores mais velhos que não deixavam os mais novos trepar um bocadinho. Claro. Era um bocado difícil. Tive... E aí no Futebol Clube do Porto participou em algumas voltas a Portugal? 8 voltas. Foi aí já que fez a sua aventura ao estrangeiro ou não? Fez algumas corridas no estrangeiro, mas foi nessa altura? Fiz. No Futebol Clube do Porto eu fui o corredor, o último corredor a dar as vitórias, a dar alegrias à massa associativa do Futebol Clube do Porto na era de ciclismo. Cheguei com a camisola amarela às antas 2 vezes, venci o Porto de Lisboa, fui rei da montanha da Volta à Tarragona, em Espanha, e ganhei o prémio Jornal Notícias, o primeiro que foi numa etapa só. Ganhei uma taça da Associação de Ciclismo de Porto, ganhei diversas etapas na volta, ganhei uma etapa na chegada à Leiria do Prémio Rio Pelo e vesti a camisola amarela. Tive diversos se for a elencar isto é um bocado difícil. Tive diversas vitórias,
Mas a vitória mais importante, e uma das vitórias mais importantes na minha carreira, foi, sem dúvida, isto, o Futebol Clube Porto, depois passamos para o Benfica. Exato, foi sem dúvida o Porto de Lisboa. E a melhor recordação que eu tenho, e que digo que os clubes não deviam ter acabado com o ciclismo, foi a chegada ao Estádio das Antas, em que às 2 horas o estádio estava repleto, como se hoje fizeram Porto e Benfica, e à noite corri com o Joaquim Agostinho, com a camisola amarela, e o estádio estava repleto. Por isso foram naquele tempo, 400 contos que fez o Futebol Clube Porto de receita às 2 horas e, novamente, à noite, a nova receita, a mesma receita. Por isso, eram tempos que a modalidade do ciclismo não ficava a dever nada ao futebol. Era tão popular como o futebol. Certamente alguns perguntam que tipo de doping tomava o Joaquim Leite para essas vitórias. Os dopings naquele tempo eram dopings que estavam abertos na farmácia. Eram uns comprimidos que não estavam para nada. Estava naquele tempo um tubo de 20 comprimidos, 20 escudos, e era muito utilizado. Era mais caro o presunto. Exato. E era muito utilizado pelos estudantes, pelos médicos que queriam estudar, prolongar os seus estudos até à 1 e 2 da manhã, e aquilo era considerado um psicotónico. Por isso, os corredores daquele tempo que tomavam um comprimido ou 2 escondidos dos médicos, o médico de Futebol Clube Porto não podia saber que nós tomávamos isso. O Dr. Barreiros Magalhães, que foi anos e anos médico da Volta a Portugal e do Futebol Clube Porto, Deus nos livre de nós lhe dizermos que tínhamos tomado um comprimido de profamina, que era isso que existia nas farmácias, que éramos irradiados do clube. E esses comprimidos eram importantes para o ciclista? O doping só atua em corredores que, na verdade, tenham alguma capacidade, tenham um organismo diferente. Até porque o ciclista tem que ter um organismo diferente. O ciclista e todos os desportistas. Mas há aqueles mais energéticos, que o doping não atua porque ele já é energético. Era o meu caso. Quando eu tomava um comprimido ou 2, às vezes andava para trás, tinha efetuado um treino à quinta-feira melhor do que fiz a corrida ao domingo, quando tomei um comprimido ou 2 que julgava que me ia favorecer. Há aquelas pessoas que são um bocado pachorros, melangões e tudo, isso atua mais um bocadinho, desperta mais. Mas eu estou a falar nesse doping. O de agora é um bocado diferente. Isso agora nem se pode falar, porque eu só pedia ao Dr. Horta que acabasse, tivesse força para acabar com esta situação em que se encontra o desporto português. Português, estrangeiro, tudo. Porque nunca na vida, no meu tempo, ao longo de 14 anos, 15 anos que fui atleta, havia um atleta morto, que morresse por doping. No ciclismo não houve ninguém. No futebol, infelizmente, tivemos o Pavão, mas não houve mortes durante muitos anos no desporto. Agora é em catadupa. Agora morre muito desportista com os produtos que, na verdade, estão a usar. Por isso, era bom que os laboratórios, aquilo que fabricam, que não devia ser administrado no desporto, devia ser controlado, saber que aquilo são produtos para os doentes de fase terminal e não podiam ser administrados a corredores. Outra coisa que eu queria também aqui frisar é que, disse há pouco, Deus me livre do médico saber que nós tínhamos tomado um produto do Panda, que era considerado doping, era um energético, mas nós tínhamos um médico do clube. Um médico que olhava pela equipa de futebol, do ciclismo, do basquete, do hóquei em patins e tudo. Hoje assiste-se uma coisa diferente. Cada atleta tem um médico que o prepara. E é isso que eu queria fazer um apelo aos presidentes dos clubes, do Benfica, do Sporting, do Futebol Clube Porto, que voltem com a modalidade. Porque não é a verba que os ciclistas estão a ganhar tão pouquinho, tão pouquinho, que não é essa verba. Se eles tirarem 0,5% a um jogador, dá para pagar uma equipa de ciclismo. E foi o ciclismo que, na verdade,
projetou esses clubes? Projetou o Benfica, o Futebol Clube Porto, o Sporting. Porque nós, nas voltas a Portugal e nas provas que efetuávamos, passávamos à porta dessas pessoas, nas aldeias, nas vilas e nas cidades. E eles viam, é o Futebol Clube Porto, é o Benfica e é o Sporting. E tornaram-se sócios desses clubes. E enquanto esses clubes não voltaram à modalidade, reina essa indisciplina médica, porque se eles voltarem, o departamento médico é só um, os corredores ou os futebolistas têm só um médico e não deixam os corredores andarem a ter que ter um médico cada um que chega ao final da época e não ganham para... Exato. Houve uma altura que o Joaquim Leite teve que deixar o Futebol Clube Porto. Eu na cidade de Porto era o menino bonito, porque, primeiro, pela minha convivência, que acabei de referenciar. Segundo, porque também foi o último a dar umas alegrias à massa associativa. E por isso eu não podia ir para clube nenhum, porque sou portista, foi o Porto que me projetou, mas numa volta a Portugal, em que eu era o segundo classificado, o Agostinho primeiro, estávamos a 10 km da chegada e o Agostinho estava a partir o pelotão todo, já íamos 10, 15 corredores. E eu tive uma avaria, tive um furo. Na verdade, quando estão essas chegadas que coincidem com a montanha, há um fracionamento do pelotão em que os carros de apoio não podem passar, porque aquilo estão 2 ali, 5 ali, e eu furei, estava à espera do primeiro corredor, como era o melhor classificado, chegasse à minha beira para me dar apoio, para me dar uma roda. E o primeiro ciclista que chegou foi um miúdo que foi o primeiro ano à volta a Portugal, e eu disse: Vitorino, dá uma roda, porque eu estou furado. Não, espero o carro de apoio. Para isso eu entendi que foi uma má técnica e uma má organização do nosso técnico, que tinha que dizer aos corredores que têm que trabalhar para os que são mais bem classificados. Bom, eu quando cheguei tive um desaguisado com o treinador e depois disse que depois fizeram um processo disciplinar e eu disse que não corria mais no Futebol Clube Porto. Não era o Futebol Clube Porto que me mandava embora. Eu disse que enquanto o técnico permanecesse no clube, eu não correria mais. E só tinha uma opção, era baixar de categoria, porque naquele tempo os profissionais estavam presos ao clube por uma lei que era a lei das opções, lei das transferências. Exato. E era uma lei importante, principalmente para a formação. Formava-se os atletas com mais cuidado, com mais rigor, porque sabíamos que eles que não iam embora e que iriam representar o clube. Bom, eu não podia, não queria não podia baixar amador aqui, e então aparece na corrida a Fagor Lourenço Marques, onde tinha estado o Mário Silva e veio embora, e eu tinha que ir para lá. Ou seja, a opção era ir para Lourenço Marques. Não, Moçambique. Tinham aqui um empresário que tratou das passagens de avião, e eu já faltavam 8 dias para partir para a Fagor Lourenço Marques. Eu e a minha esposa, e tinha que deixar a minha filha, a mais velha, ou seja, era... E era um bom contrato? Aparece o Benfica na corrida, ou seja, eu tenho sido... Aparecendo no aeroporto. Não aparecer no aeroporto, mas aparecer em casa, faltavam 8 dias. A dizer-me que eu não devia dizer nada ao Futebol Clube Porto, estavam a falar em primeira mão comigo, mas que iam depois falar ao Futebol Clube Porto. Eu jogo na lotaria, mas não sai nada. Mas tenho tido sorte nessas fases da vida. Foram ao Futebol Clube Porto, o Futebol Clube Porto pediu 100 contos pela minha transferência. O Benfica pagou 100 contos. Claro que havia sempre as luvas que o atleta recebia. Eu fiquei sem 50 contos, o Benfica ficou sem 50 contos e eu fui para o Estado de Luz. Portanto, pagou a sua transferência?
Eu não paguei. Fiquei sem metade. E o Benfica para a outra metade. Abdicou. Foi, na verdade, a minha felicidade, foi a minha sorte. Porque deu-se o que se deu nas províncias. Veio tudo com uma mão à frente e outra atrás. E eu, se fosse, passados 6 meses, tinha que ir embora. E a minha carreira desportiva tinha terminado. Depois vem o Estado da Luz. E então? Do Benfica, que recordações é que tem? Ainda foi melhor que no Porto ou nem por isso? Sim. Não, sim. O Benfica encontrei, na verdade, naquele tempo. Hoje penso que há um bocado de diferença. Naquele tempo encontrei um clube com um rigor, com uma disciplina. Era presidente do clube na altura? Dr. Borges Coutinho. Borges Coutinho. Ou seja, eu tive os grandes presidentes que eram presidentes de clubes, que davam dinheiro aos clubes e que não recebiam dinheiro dos clubes. Dr. Borges Coutinho, no Benfica. Sr. Afonso Pinto Magalhães, no Futebol Clube Porto. E Sua Excelência, Sr. Dr. Américo Sá, no Futebol Clube Porto. Teve que dar o jaguar dele, quando disse aos jogadores que quem marcasse 2 golos ao Benfica, que lhe dava o carro, era um jaguar já com uma idadezinha, e o Lemos marcou 4 golos ao Benfica, ele teve que lhe dar o jaguar. E deu. E deu. Pronto, no Benfica era o Dr. Borges Coutinho. Sim, encontrei um clube com mais organização no Futebol Clube Porto naquele tempo. Hoje parece que é o contrário. O Futebol Clube Porto tem mais rigor, mais disciplina. Eu penso que está. É equivalente. Encontrei um treinador que sabia traçar as táticas e que sabia ler a corrida. Na altura era o Francisco Valada. Ganhou uma volta para o Benfica também. E foi ter como colegas de equipa o Fernando Mendes. Firmino Bernardino, não. Firmino era de Sport, era o meu rival. Mas veio depois para o Benfica. Veio para o Benfica, sim, já na transição. O ciclismo foi até 75, ciclismo de clubes, a valer. Depois, é o que eu digo, depois começaram os corredores a andar um por cada lado, não havia... Eu já era casado, tinha 3 funcionários, tinha 2 filhas, mas a oficina era no Estado da Luz. Eu vinha ao domingo depois da prova, a casa, estava na segunda-feira até às 7 horas e ia para baixo, tinha que estar até à meia-noite no Estado da Luz. Havia disciplina, havia um rigor, que caracterizou aquele clube, naquele tempo, um dos melhores clubes a nível mundial. Pronto, era o Francisco Valada, tínhamos uma equipa de grandes valores, Américo Silva, Fernando Mendes, Dini Silva, que faleceu como eu assumia, que era um corredor fora de série, que transitou da Amber para o Benfica, Zé Madeira, tínhamos uma equipa forte. Pronto, e no Benfica nos 2 anos fui o melhor corredor do Benfica. Fui o Rei da Montanha em 74, com 35 pontos de diferença de Sua Excelência sobre Nardino, Sr. Firmino Nardino, que era um trepador de excelência, era um meu rival. Ganhei o prémio do Sul, ganhei 4 provas, ou seja, foi o primeiro corredor a ganhar a prova de abertura, por quem chegasse com o Vitor Rocha, sempre nas corridas perdia, eu cheguei com ele e venci. Claro que era num percurso que me era favorável, que era no cimo da calçada do Carris. Por isso eu estava marimbando no cimo do Carris, para mim não era difícil. Tapava bem, subia bem, desenvolvia bem os andamentos, era rápido, era um corredor muito rápido. E fiz 2 anos... Um ciclista completo. Completo, menos o contrarrelógio. O contrarrelógio, eu chegava um bocado desgastado, um bocado cansado aos contrarrelógios. Era aí que o Joaquim Agostinho lhe dava vantagem? Sim. O Agostinho chegava aos contrarrelógios, dava nos 2 minutos. Era a diferença dele. Eu ainda me lembro daquelas corridas contra-relógio que havia, a meio da prova, etc., em que partia um ciclista de cada lado do estádio. Era a ver o caça-caça ali, aquilo era emocionante. Era, e eu fui vítima desse caça-caça, porque no Estado das Antas corri com ele à noite. Era um perigo. E é aí que veio a minha desavença com o técnico. Claro que eu era o último a correr, à meia hora da noite. Ou seja, essas voltas a Portugal não têm nada a ver. Primeiro era 16 dias, sem dia de descanso. Segundo, tínhamos 2 etapas por dia. Não tem nada a ver agora com os frangos do aviário. Nós tínhamos que
ser, na verdade, ter fibra, porque não tínhamos tempo para recuperar. Os bons corredores recuperavam, os fracos andavam à deriva. O que dava aso a que o pelotão chegasse muito mais fracionado que chega hoje. Hoje chegam todos, parece um bando de ovelhas, chegam todos juntos. Não, nós tínhamos um corredor que fazia a diferença. 2, Américo Silva no Benfica e Joaquim Agostinho no Sporting. Quando o Agostinho lhe dava na telha, semeava os corredores todos pela estrada fora. O que é que acontecia? É que chegavam 20 ou 30 eliminados às vezes por dia. Tinham que se juntar todos, porque se chegasse 20 juntos, era uma percentagem que já não dava para eliminar. Eles lá combinavam e juntavam. Pronto, tudo é preciso táticas. Convido os espectadores a tomarem um café e a voltarem daqui a pouco, porque vamos continuar a falar de bicicletas e vamos continuar a falar com este homem, que é uma imagem de marca e de algum significado para todos nós.